Último ano em Pisa mudou a ótica com que eu tinha vivido os 3 primeiros. Peguei um desamor ingrato pela cidade, pelos colegas, pelos professores, pelas provas, pelos dias gelados, pelas reuniões políticas nas noites tépidas sob batistério, pelos filmes, por todo o espaço urbano, sempre o mesmo. O timpano, o Lugano, Via 24, Via Sanfrediano, Piazza de Cavalieri. Todos esses lugares, percursos idênticos e todavia estranhos, mesmo quando o paradeiro me dizia oi e a jornaleira falava do tempo, estranhos nas vozes que, no entanto, desde logo me esforcei em imitar, estranhos na cor das pedras e das plantas e das placas e das nuvens ou do céu. Não sei se isso aconteceu por causa dos cadernos de Lila. O certo é que logo depois de os ter lido e muito antes de jogar fora a caixa que os continha, me desencantei. Passou a impressão inicial de me encontrar no meio de uma batalha intrépida. Passaram as palpitações a cada exame e a alegria por ter tirado a nota máxima. Passou o prazer de reeducar minha voz, meus gestos, a maneira de vestir e de caminhar, como se competisse pelo prêmio de melhor fantasia, da máscara encaixada tão bem que era quase um rosto. De repente me dei conta daquele quase. Eu tinha conseguido? Quase. Me desgarrara do bairro de Nápoles? Quase. Tinha amigas e amigos novos que vinham de ambientes cultos, muitas vezes bem mais cultos do que aquele ao qual pertenciam a professora Galiani e seus filhos? Quase. De exame em exame, eu tinha me tornado uma estudante bem acolhida pelos professores pensativos que me arguíram? Quase. Por trás do quase, tive a impressão de ver como as coisas estavam. Eu tinha medo. Tinha medo como no primeiro dia que chegara a Pisa. Temia quem sabia ser culto sem o quase, com desenvoltura. No normal eram muitos, não se tratava apenas de estudantes que superavam os exames de modo brilhante, fosse em latim, grego ou história. Eram jovens, quase todos homens, assim como os professores de destaque e os nomes ilustres que passaram pela instituição, que se destacavam porque conheciam sem esforço aparente o uso presente e futuro de seu ímpeto de estudar. Sabiam, por origem familiar ou por uma orientação instintiva. Sabiam como se fazia um jornal ou uma revista, como se organizava uma editora, o que era uma redação radiofônica ou televisiva, como nascia um filme, quais eram as hierarquias universitárias, o que estava além das fronteiras de nossos vilarejos ou cidades, além dos Alpes, além do mar. Conheciam os nomes de quem importava, as pessoas a serem admiradas e desprezadas. Já eu não sabia nada. Para mim, qualquer um que imprimisse o nome no livro ou jornal era um deus. Se alguém me dizia uma admiração ou azedume, aquele é fulano, aquele é filho de Cicrano, aquela é a sobrinha de Beltrano. Eu me calava ou fazia de conta que estava a par. Intuía, claro, que eram sobrenomes realmente importantes, mas nunca os tinha escutado, não sabia o que tinha feito de relevante, ignorava o mapa do prestígio. Por exemplo, eu me apresentava preparadíssima para a prova, mas se o professor de repente me perguntasse: sabe de que obras deriva a autoridade com base na qual eu ensino esta matéria na universidade? Não saberia o que responder. Já os outros estavam a par. Por isso eu me movia entre eles temendo falar e fazer coisas erradas. Quando Franco Mari se apaixonou por mim, aquele medo se atenuou. Ele me instruía, aprendia a me mexer seguindo seu rastro. Franco era muito alegre, atento aos outros, atrevido, audacioso. Se sentia tão seguro de ter lido os livros certos e, portanto, de estar certo, que falava sempre com autoridade. Aprendi a me expressar na intimidade e mais raramente em público, me apoiando em seu prestígio. E eu era boa nisso, ou pelo menos estava me tornando. Apoiada em suas certezas, às vezes eu conseguia ser mais atrevida que ele, às vezes mais eficaz. Porém, mesmo fazendo muitos progressos, continuei com a preocupação de não estar à altura de dizer coisas erradas, de revelar o quanto eu era ignorante e inexperiente, justo nas coisas que todos sabiam. E assim que Franco, contra a vontade dele, saiu de minha vida, o medo voltou a ficar forte. Tive então a prova do que no fundo eu já sabia. Sua riqueza, sua boa educação, o prestígio de jovem militante de esquerda muito conhecido entre os estudantes, a sociabilidade,
até sua coragem quando intervinha em discursos bem calibrados contra pessoas poderosas dentro e fora da universidade tinham conferido a ele uma aura que, na condição de sua noiva, namorada ou companheira, automaticamente se estendera a mim, quase como se o puro e simples fato de que me amasse fosse a certificação pública de minhas qualidades. Mas a partir do momento em que perdera sua vaga na Normal, seus méritos desvenceram, não se irradiavam mais sobre mim. Os estudantes de boa família tinham parado de me convidar para passeios e festas dominicais. Alguns voltaram a zombar de mim por causa de meu sotaque napolitano. Tudo o que ele me presenteara tinha saído de moda, envelhecera em meu corpo. Eu tinha compreendido desde o início que Franco, sua presença em minha vida, tinha ocultado minha real condição, mas não havia mudado. Eu não tinha conseguido me integrar de fato. Estava entre os que se esforçavam dia e noite, que obtinham ótimos resultados, que eram até tratados com simpatia e estima, mas que nunca sustentariam com postura adequada a alta qualidade daqueles estudos. Eu sempre teria medo. Medo de dizer a frase errada, de usar um tom excessivo, de estar vestida inadequadamente, de revelar sentimentos mesquinhos, de não ter pensamentos interessantes. Devo dizer que foi um período deprimente também por outros motivos. Na Piazza de Cavaliere, todos sabiam que eu tinha ido à noite no quarto de Franco, que estivera sozinha com ele em Paris, em Versilha, e isso me dera uma fama de garota fácil. É complicado explicar quanto penei para me adequar à ideia de liberdade sexual que Franco defendia com entusiasmo. Eu mesma escondia isso para que ele me achasse liberada e sem preconceitos, e não podia repetir por aí as ideias que ele me transmitira como o evangelho, ou seja, que as virgens pela metade eram a pior espécie de mulher, pequenas burguesas que preferiam dar o cu a fazer as coisas como se deve. Nem podia contar que eu tinha uma amiga em Nápoles que aos 16 anos já era casada, que aos 18 arranjara um amante, que engravidara dele, que voltara para o marido, que vai saber o que ainda aprontaria, que, enfim, ir para a cama com Franco me parecia uma ninharinha se comparado às turbulências de Lila. Tive que aceitar as piadas pérfidas das garotas, as sórdidas dos rapazes, meus olhares insistentes e meus seios grandes. Tive de rechaçar com modos rudes os modos rudes com que alguns se ofereceram para substituir meu ex-namorado. Tive que me resignar a que, diante de minhas recusas, os pretendentes respondessem com palavras vulgares. Seguia em frente de dentes travados e me dizia: vai acabar. Depois aconteceu que, numa tarde, em um café de Via San Frediano, na frente de muitos estudantes, um de meus cortejadores rejeitados me gritou sério, enquanto eu saía com duas colegas. Nápoles, não se esqueça de me devolver o pullover azul que esqueci com você. Risadas e saí sem replicar. Mas logo percebi que estava sendo seguida por um rapaz que eu já tinha notado nos cursos por causa de seu aspecto engraçado. Não era nem um jovem intelectual soturno como Nino, nem um rapaz descontraído como Franco. Usava óculos, era timidíssimo, solitário, tinha uma juba embaraçada de cabelos pretíssimos, um corpo decididamente pesado, pés tortos. Me seguiu até o colégio e por fim me chamou. Greco. Quem quer que fosse conhecia meu sobrenome. Parei por educação. O jovem se apresentou. Pietro Airota e me fez um discurso embaraçado, muito confuso. Disse que se envergonhara por seus colegas, mas que também detestava a si mesmo porque tinha sido vil e não interferira. Interferir para fazer o quê? Perguntei irônica, mas também espantada de que alguém como ele, curvo, de óculos espessos, aqueles ridículos cabelos, o ar e a linguagem de que está sempre sobre os livros, se sentisse o dever de bancar o paladino de França como os rapazes do bairro. Ué, para defender o seu nome. Balbuciou algo que me pareceu um misto de desculpas e de despedida e foi embora. No dia seguinte, fui eu que o procurei. Passei a me sentar ao seu lado desde as aulas. Fizemos longas caminhadas juntas. Ele me surpreendeu. Assim como eu já tinha começado a trabalhar na tese, assim como eu, estava fazendo em literatura latina, mas a diferença de mim não falava tese, dizia trabalho e uma ou duas vezes lhe escapou livro, um livro que estava levando a cabo e que publicaria logo depois do diploma. Trabalho? Livro? O que ele estava dizendo? Apesar de ter 22 anos, seu tom era grave,
Recorria continuamente a citações cultíssimas, se comportava como se já tivesse uma cátedra de normal ou em alguma outra universidade. Você vai mesmo publicar a tese? Perguntei a ele certa vez incrédula. Me olhou igualmente espantado. Se for boa, sim. E todas as teses boas são publicadas? Por que não? Ele estudava os ritos báquicos. Eu, o quarto livro da Eneida. Murmurei. Talvez Baco seja mais interessante que Dido. Tudo é interessante se você sabe trabalhar bem. Nunca falamos de coisas do dia a dia, nem da possibilidade de que os Estados Unidos dessem armas nucleares para a Alemanha Ocidental, nem se Fellini era melhor que Antonioni. Como eu me habituara a fazer com Franco, mas só de literatura latina e literatura grega. Pietro tinha uma memória prodigiosa, sabia conectar textos distantes entre si e os recitava como se os tivesse diante dos olhos, mas sem pedantismo, sem presunção, quase como se fosse a coisa mais óbvia entre duas pessoas que se dedicavam e se dedicam aos nossos estudos. Quanto mais eu frequentei, mais me dei conta de que era realmente notável, notável como eu jamais seria, porque ali onde eu era apenas cautelosa por medo de dar mancada, ele mostrava uma espécie de tranquilidade e disposição ao pensamento ponderado, à afirmação nunca refletida. Depois de 2 ou 3 vezes que passei com ele pelo Corso Itália, ou entre o Duomo e o Camposato, vi que tudo voltava a mudar em torno de mim. Numa manhã, uma garota que eu conhecia me disse com amigável antipatia: "O que você faz com os homens? Conquistou até o filho de Aiorta." Eu não sabia quem era Ariota Pai, mas o fato é que voltei a ouvir o tom respeitoso na boca dos colegas de curso e fui de novo convidada às festas e bares. A certa altura tive até a suspeita de que se dirigiam a mim porque eu andava com Pietro, já que normalmente ele ficava na dele. Comecei a fazer perguntas aos outros, todas para tentar entender que méritos tinha o pai de meu novo amigo. Descobri que ensinava literatura grega em Gênova, mas que também era uma figura preeminente do Partido Socialista. Essa notícia me deixou menos animada. Tive medo de dizer ou de já ter dito frases ingênuas ou equivocadas na presença de Pietro. Enquanto ele continuava me falando de sua tese e livro, eu, por temor de dizer tolices, falava cada vez menos da minha. Num domingo, ele chegou esbaforido à faculdade. Queria que eu almoçasse com sua família, pai, mãe e irmã, que tinha vindo encontrá-lo. Fiquei ansiosa, tentei me apresentar o mais bonita possível. E pensei, vou errar os substantivos. Me acharam desajeitada, são gente muito fina, devem ter um carro enorme com motorista. O que vou dizer? Devo estar com cara de tonta. Mas assim que os vi, me acalmei. O professor Airota era um homem de estatura mediana dentro de uma roupa cinza bem amarrotada, tinha um rosto largo com sinais de cansaço e usava grandes óculos. Quando tirou o chapéu, vi que era completamente calvo. Adele, sua esposa, era uma mulher magra, não bonita, mas fina, elegante e sem exibicionismo. O carro era idêntico ao carro de Solara, antes de comprarem o outro carro mais moderno. E como descobri, quem o tinha guiado de Gênova a Pisa não era um chofer, mas Maria Rosa, a irmã de Pietro, graciosa, olhos inteligentes, que logo se abraçou e me beijou como se fôssemos amigas há tempos. Foi você quem dirigiu de Gênova até aqui? Perguntei. Sim, eu gosto de dirigir. Foi difícil tirar a habilitação? Que nada. Tinha 24 anos e trabalhava como assistente da Cátedra de História da Arte da Universidade de Milão. Estudava Piero del Francese. Sabia tudo de mim, quer dizer, tudo o que ficara sabendo por seu irmão, meus interesses de estudo e só. As mesmas coisas que sabiam o professor Airota e sua esposa Adele. Passei com eles uma bela manhã, me deixaram à vontade, diferentemente de Pietro, o pai dele, a mãe, a irmã tinham uma conversa muito variada. Durante o almoço, no restaurante do hotel onde estavam hospedados, o professor Airota e a filha tiveram, por exemplo, escaramuças afetuosas sobre temas políticos que eu tinha pescado de Pasquale, de Nino e de Franco, mas sobre os quais eu sabia substancialmente muito pouco ou nada. Palavras do tipo: vocês se deixam cair na armadilha do interclassicismo. Você diz armadilha, eu digo mediação.
Mediação em que só vencem os democratas cristãos, sempre. A política de centro-esquerda é difícil. Se é difícil, voltem a ser socialista. O Estado está em crise e precisa urgentemente ser reformado. Vocês não estão reformando nada. Em nosso lugar, o que vocês fariam? A revolução da revolução. A revolução se faz tirando a Itália da Idade Média. Sem nós, socialistas, no governo, os estudantes que falam de sexo na escola estariam na cadeia, assim como os que distribuem folhetos fascistas. Quero ser como vocês e não se acertar com a OTAN. Sempre fomos contra a guerra e contra todos os imperialismos. Vocês governam com os democratas cristãos e continuam anti-americanos? Assim, frases rápidas, um exercício polêmico que evidentemente dava prazer a ambos, talvez um hábito familiar de velha data. Reconheci neles, pai e filha, o que eu nunca tive e que agora compreendi, nunca teria. O que era? Eu não era capaz de dizer com precisão, talvez o adestramento para sentir intimamente minhas questões sobre o mundo, a capacidade de percebê-las como cruciais, e não pura informação a ser exibida numa prova, de olho numa boa nota, uma forma mental que não se reduzisse tudo a uma batalha individual minha no esforço de me afirmar. Maria Rosa era gentil, o pai também. Ambos tinham tons compassados, sem sequer uma sombra dos excessos verbais de Armando, o filho de Galiane ou de Nino. E, no entanto, injetavam calor em fórmulas políticas que, noutras ocasiões, tinham me parecido frias, distantes de mim, utilizáveis apenas para não fazer feio. Provocando-se mutuamente, passaram sem interrupção, dos bombardeios do Vietnã do Norte às revoltas estudantis nesse e naquele campus, aos 1000 focos de luta anti-imperialista na América Latina e na África. E a filha agora parecia mais informada que o pai. Quanta coisa Maria Rosa conhecia! Falava como se tivesse fontes de primeira mão, tanto que a Irota, a certa altura, olhou a mulher ironicamente e disse a ela: você é a única que ainda não escolheu o doce. Vou querer a torta de chocolate, respondeu, interrompendo com uma careta engraçada. Olhei para ela admirada. Dirigia o carro, vivia em Milão, ensinava na universidade, dava testa ao pai sem irritação. E eu? Estava assustada com a ideia de abrir a boca e ao mesmo tempo humilhada pelo meu silêncio. Não consegui me conter e disse em meia voz: depois de Hiroshima e Nagasaki, os americanos deveriam ser processados por crime contra a humanidade. Silêncio. Toda a família pôs os olhos em mim. Maria Rosa exclamou muito bem, que estendeu a mão e eu a apertei. Me senti encorajada e logo borbulhei de palavras, fragmentos de velhas proposições memorizadas em tempos diversos. Falei de planificação e racionalização, de precipício social-democrata cristão, de neocapitalismo, do que é uma estrutura, de revolução de África, de Ásia, escola materna, de Piaget, de convivências da política e do judiciário, de podridão fascista em cada articulação do Estado. Fui confusa, apressada. Meu coração batia forte, esqueci com quem eu estava e onde eu me encontrava. No entanto, senti à minha volta um clima crescente de consenso e fiquei feliz por ter me exposto. Tive a impressão de ter me saído bem. Também gostei que ninguém daquela pequena e simpática família me tenha perguntado, como ocorria frequentemente, de onde eu vinha, o que o meu pai fazia e minha mãe. Era eu e eu. Continuei com eles conversando durante a tarde, e à noite passeamos todos juntos antes de ir jantar. A cada passo, o professor Airota encontrava gente que conhecia. 2 professores da universidade com suas esposas também pararam para cumprimentá-lo muito calorosamente. Mas já no dia seguinte não me senti bem. O tempo passado com os parentes de Pietro me deram mais uma prova de que o esforço da Normal era um equívoco. Não bastava o mérito, era preciso algo mais. E eu não tinha isso e nem saberia aprendê-lo. Que vergonha aquela cambalhota de palavras ansiosas, sem rigor lógico, sem calma, sem ironia, como ao contrário sabiam fazer Maria Rosa, Adele e Pietro. Eu tinha assimilado a obstinação metódica da pesquisadora que submete verificação até às vírgulas, isso sim, e dava demonstração disso nos exames ou na tese que estava escrevendo. Mas, de fato, eu continuava sendo uma despreparada sem cultura, não possuía a couraça para avançar com passo tranquilo como eles faziam. O professor Airota era um dos meus e dos deuses mais imortais
que da batalha. Maria Rosa era invencível, Pietro, perfeito em sua plenitude superculta. E eu só podia ficar ao lado deles, brilhar graças à sua luz. Fui tomada pela ansiedade de perder Pietro. Fui atrás dele, grudei, me afeiçoei, mas esperei inutilmente que se declarasse. Uma noite o beijei na bochecha e ele finalmente me beijou na boca. Começamos a nos encontrar em lugares apartados, à noite, esperando um pouco de escuro. Eu bulinava e ele me bulinava. Nunca quis me penetrar. Tive a impressão de ter voltado aos tempos de Antônio. No entanto, a diferença era enorme. Havia a emoção de sair à noite com o filho do Airota e ganhar força por meio dele. De vez em quando pensava em ligar para Lila de um telefone público. Queria dizer a ela que tinha esse novo namorado e que quase certamente nossas teses de graduação seriam publicadas, se tornariam de fato livros como os livros verdadeiros, com a capa, o título, o nome. Queria lhe dizer que não estava excluída a hipótese de que tanto ele quanto eu viéssemos a ensinar na universidade. A irmã dele, Maria Rosa, era professora aos 24 anos. Queria também lhe dizer: você tem razão, Lila. Quando lhe ensinam bem as coisas desde cedo, ao crescermos fazemos menos esforço em tudo. Você se torna alguém que parece já ter nascido sabendo, mas no fim desiste. Telefonar a ela para quê? Para ficar ouvindo em silêncio os casos dela? Ou se me deixasse falar para lhe dizer o quê? Eu sabia perfeitamente que comigo nunca aconteceria o que com certeza iria acontecer com Pietro. Sabia, acima de tudo, que ele logo desapareceria, assim como Franco, e que no fim das contas era melhor assim. Porque não o amava. Ficava com ele nas ruelas escuras e nos campos só para me sentir menos medo. Perto das férias de Natal de 1966, tive um resfriado fortíssimo. Telefonei para uma vizinha de casa dos meus pais. Finalmente, agora o bairro velho, muitos já tinham um aparelho, e avisei que não iria para as férias. Depois afundei em dias desolados de febre muito alta e tosse, enquanto a faculdade se esvaziava e ficava cada vez mais silenciosa. Não comia nada, tive dificuldade até de beber. Certa manhã, em que eu me deixara levar por uma letargia extenuante, escutei vozes altas, e meu dialeto, como quando no bairro as mulheres brigavam de uma janela a outra. Do fundo mais negro de minha cabeça me veio o passo conhecido de minha mãe. Não bateu, escancarou a porta e entrou, carregada de bolsas. Algo inimaginável. Tinha saído do bairro poucas vezes, no máximo para ir ao centro. Fora de Nápoles, que eu saiba, ela nunca tinha estado. No entanto, entrara num trem, viajara de noite e viera despejar em meu quarto iguarias natalinas, preparadas antecipadamente só para mim. Frases briguentas em voz altíssima, ordem que deviam, como por magia, me restabelecer e me fazer viajar com ela naquela noite. Porque ela precisava partir. Em casa tinha outros filhos e meu pai. Mais que a febre, foi ela que me debilitou. Temi que a diretora aparecesse, de tanto que ela gritava e deslocava móveis, arrumava coisas sem cautela. A certo ponto tive a impressão de que ia desmaiar. Fechei os olhos esperando que não me seguisse no curso e nauseante para o qual eu me sentia arrastada. Mas ela não se deteve diante de nada, sempre em movimento pelo quarto, solícita e agressiva. Me falou de meu pai, dos irmãos, dos vizinhos, dos amigos e, naturalmente, de Carmen, Ada, Guilhola e Lila. Eu tentava não escutar, mas ela me perseguia dizendo: entendeu o que ela fez? Entendeu o que aconteceu? E me sacudia tocando meu braço ou um pé enterrado sob os cobertores. Descobri que no estado de fragilidade devido à doença eu estava mais sensível que de costume a tudo o que não suportava nela, e me irritei e deixei claro, com o fato de a cada palavra ela querer demonstrar que todas as amigas de minha idade tinham fracassado terrivelmente, se comparadas a mim. Para com isso, murmurei, e nela nada, repetia continuamente. Já você. Mas o que mais me feriu foi notar por trás de seu orgulho de mãe o temor de que, de um momento para outro, tudo mudasse e eu, de novo, perdesse pontos, não lhe dando mais a ocasião de se vangloriar. Confiava pouco na estabilidade do mundo, por isso me alimentou à força, enxugou meu suor, me obrigou a checar a febre não sei quantas vezes. Tinha medo de que eu morresse e privasse de minha existência troféu. Temia que, não tendo mais forças, eu cedesse a de algum modo e andasse para trás,
tivesse que voltar para casa sem nenhuma glória? Falou obsessivamente de Lila. Insistiu tanto que de repente intuiu o quanto ela a tinha em consideração desde pequena. Ela também, minha mãe também, pensei. Se deu conta de que Lila é melhor do que eu e agora está surpresa de que eu a tenha deixado para trás. Acredita e não acredita. Tem medo de perder o lugar de mãe mais felizarda do bairro. Olha como é combativa, olha quanta presunção tem nos olhos. Notei a energia que expandia em torno de si e pensei que o passo claudicante lhe demandara mais forças do que o normal para sobreviver, até lhe impor a ferocidade com que se movia dentro e fora da família. Já meu pai era o quê? Um homenzinho fraco, adestrado para ser subserviente e a estender a mão com discrição para embolsar pequenas gorjetas. Com certeza jamais conseguiria superar todos os obstáculos e chegar lá dentro daquele edifício austero, mas ela conseguira. Quando foi embora e o silêncio voltou, de um lado me senti aliviada, de outro, por culpa da febre, fiquei comovida. Pensei nela sozinha, indagando a cada passante se estava na direção certa para a estação ferroviária. Ela, a pé, com sua perna machucada, numa cidade desconhecida. Jamais gastaria em um ônibus. Tinham cuidado de não desperdiçar nem sequer 5 liras, mas de todo modo conseguiria. Compraria a passagem certa e tomaria os trens corretos, viajando à noite em assentos desconfortabilíssimos ou em a pé, até Nápoles. Lá, em mais uma longa caminhada, arrumaria até o bairro para voltar a lustrar e a cozinhar, e cortaria em pedaços a enguia e prepararia a salada de acompanhamento e o caldo de galinha. Segundo minha mãe, foi por culpa de Guilhola que a situação de Lila se tornou ainda mais insuportável. Tudo começou num domingo de abril, quando a família Spanolo, o confeiteiro, convidou Ada para um cinema da paróquia. Depois, já na noite seguinte, após o fechamento das lojas, Guilhola passou na casa dela e disse: O que você está fazendo aí sozinha? Venha ver televisão na casa de meus pais e traga Melina também. Uma coisa puxa a outra. A convenceu também a sair à noite com Michele Solara, seu noivo. Foram muitas vezes à pizzaria. Guilhola, o irmão menor, Michele, Ada e Antônio. A pizzaria ficava no centro, em Santa Lúcia. Michele guiava, Guilhola se sentava toda bonita a seu lado e nos bancos de trás em Lelo. Antônio e Ada. Antônio não gostava da ideia de passar o tempo livre com seu patrão e no início tentou dizer a Ada que tinha outros compromissos. Porém, quando Guilhola mencionou que Michele se irritara bastante com aquela recusa, enterrou a cabeça nos ombros e a partir de então obedeceu. A conversa quase sempre se limitava a duas jovens. Michele e Antônio não trocavam uma só palavra, aliás. Frequentemente, Solara deixava a mesa e ia bater papo com o dono da pizzaria, com quem tinha vários negócios. O irmão de Guilhola comia pizza e se aborrecia quietantemente. O tema preferido das duas garotas era o amor entre Ada e Stefano. Falavam dos presentes que ele lhe dera e continuava dando, da viagem maravilhosa a Estocolmo, em agosto do ano anterior, de como na charcutaria ele a tratava melhor do que se fosse a dona. Ada se enternecia, falava e falava. Guilhola ficava ouvindo e de vez em quando dizia coisas do tipo: A igreja, se quiser, pode anular um casamento. Ada interrompia e franzia o senho. Eu sei, mas é difícil. Difícil, mas não impossível. É preciso recorrer à Sagrada Rota. O que é isso? Não sei exatamente, mas a Sagrada Rota pode passar por cima de tudo. Tem certeza? Foi o que eu li. Ada ficou felicíssima com aquela inesperada amizade. Até aquele momento vivera sua história calada, muda, entre muitos medos e remorsos. Agora descobria que falar sobre o assunto lhe fazia bem, lhe dava boas razões, cancelava a culpa. O que estragava seu alívio era apenas a hostilidade do irmão, e, de fato, ao voltarem para casa, não paravam de brigar. Uma vez Antônio esteve a ponto de enchê-la de tapas e lhe perguntou: Mas por que diabo você conta seus casos a todo mundo? Não vê que assim está fazendo papel de vagabunda? E eu, de cafetão? Ela lhe disse com um tom mais hostil do que era capaz. Sabe por que Michele Solara sai para jantar com a gente? Porque é meu patrão. Ah, sim, com certeza. Então por quê? Porque eu estou com Stefano, que é alguém importante. Se eu esperasse você, eu ainda era filha de Melina e continuaria sendo.
Antônio perdeu o controle e disse: Você não está com Stefano. Você é a puta de Stefano. Ada desandou a chorar. Não é verdade, Stefano só gosta de mim. Uma noite as coisas ficaram ainda piores. Estavam em casa, tinham acabado de jantar. Ada lavava os pratos, Antônio fixava o vazio. A mãe cantarolava uma velha canção enquanto varria o chão com energia excessiva. A certa altura, Melina passou sem querer a vassoura sobre os pés da filha e foi terrível. Havia uma crença, não sei se ainda existe, segundo a qual, caso se passasse a vassoura nos pés de uma solteira, ela nunca mais se casaria. Ada viu seu futuro no relâmpago, deu um pulo para trás como se tivesse sido roçada por uma barata, e o prato que segurava nas mãos voou sobre o assoalho. Você varreu meus pés, gritou, deixando a mãe boquiaberta. Não foi de propósito, disse Antônio. Foi de propósito, sim. Vocês que querem que eu me case, está ótimo que eu lhe fique penando. Vocês querem me manter aqui a vida toda. Melina tentou abraçar a filha, dizendo não, não e não, mas Ada a rechaçou brutalmente, tanto que a mulher recuou, bateu contra uma cadeira e se estabacou no chão entre os cacos de prato quebrado. Antônio correu para ajudar a mãe, mas agora Melina gritava de medo, medo do filho, da filha, das coisas ao redor. Ada, por sua vez, gritava mais que ela e dizia: Vocês vão ver o que eu me caso depressa, porque se Lila não sair por conta própria, eu mesma vou arrancá-la de lá e até da face da terra. Naquela altura, Antônio saiu de casa batendo a porta. Mais desesperado que de hábito, nos dias seguintes tentou esquivar-se daquela nova tragédia em sua vida. Buscou fazer-se de mudo surdo. Evitou passar em frente à charcutaria velha e, se por acaso cruzava com Stefano Carraque, olhava para o outro lado antes que lhe aumentasse a vontade de descer-lhe a porrada. Sentia dores de cabeça, já não entendia o que era certo ou errado. Tinha sido correto não entregar Lila a Michele? Tinha sido correto dizer a Enzo que a trouxesse de volta para casa? Se Lila não tivesse voltado para casa, a situação de sua irmã teria mudado? Tudo acontece por acaso, raciocinava, sem o bem e sem o mal. Mas àquele ponto o cérebro se obstruía e, na primeira oportunidade, quase para se libertar de sonhos ruins, voltava a brigar com Ada e gritava: Mas ele é um homem casado, sua idiota. Tem um filho pequeno. Você é pior do que a mãe. Não tem senso das coisas. Então Ada corria para a guilhola e desabafava. Meu irmão é maluco. Meu irmão quer me matar. Foi assim que, numa tarde, Michele chamou Antônio e o mandou fazer um longo trabalho na Alemanha. Ele não discutiu, ao contrário, obedeceu de bom grado e partiu sem se despedir nem da irmã e nem de Melina. Dava por certo que em terra de estrangeira, entre gente que falava como os nazistas no cinema da igreja, o esfaqueariam, lhe dariam um tiro, e estava contente. Considerava mais insuportável continuar assistindo de mãos atadas ao sofrimento da mãe e de Ada a morrer assassinado. A única pessoa que quis encontrar antes de entrar num trem foi Enzo. Ele estava muito ocupado. Naquele período estava tentando vender tudo: o burro, a carroça, o negocinho da mãe, uma torta à beira da ferrovia. Queria dar parte de que conseguisse e uma tia solteira que se oferecesse para cuidar dos irmãos menores. E você? Perguntou Antônio. Estou procurando emprego. Quer mudar de vida? Quero. Faz bem. É uma necessidade. Já eu sou o que sou. Bobagem. É assim, mas tudo bem. Agora preciso viajar e não sei quando volto. Por favor, de vez em quando você poderia dar uma olhada em minha mãe, minha irmã e nos meninos? Se eu continuar no bairro, sim. A gente errou, Enzo. Não era o caso de ter trazido Lila para casa. Pode ser. É uma zona. Nunca se sabe o que é preciso fazer. É. Tchau. Nem sequer apertaram as mãos. Antônio chegou à Piazza Garibaldi e tomou o trem. Fez uma longuíssima e insuportável viagem, noite e dia, com muitas vozes raivosas lhe correndo pelas veias. Sentiu-se exausto depois de poucas horas. Os pés formigavam. Não viajava desde que tinha voltado do serviço militar. De vez em quando descia para pegar um pouco de água do bebedouro, mas tinha medo de que o trem tornasse a partir. Mais tarde me contou que se sentira tão deprimido na estação de Florença que chegou a pensar: paro aqui e vou procurar Helena. Com a partida de Antônio, a ligação entre Guiliola e Ada ficou fortíssima.
Guilhola sugeriu o que a filha de Melina já tinha em mente há tempos, ou seja, que ela não devia mais esperar. A situação matrimonial de Stefano precisava ser rompida. Lina deve sair de casa, disse ela, e você deve entrar. Se esperar demais, o encantamento acaba e você perde tudo, até o emprego na charcutaria, porque aí ela vai recuperar terreno e obrigar Stefano a te demitir. Guilhola chegou a confidenciar que falava por experiência, que ela estava com o mesmíssimo problema em relação a Michele. Se eu ficar com ele, se decida a casar comigo, sussurrou. Acabo ficando velha, por isso não lhe dou trégua. Ou nos casamos até a primavera de 1968, ou me separo dele e vá se fuder. Foi assim que Ada passou a emaranhar Stefano numa rede de genuíno e viscoso desejo, que o fazia se sentir um homem especial, e enquanto isso lhe murmurava entre os beijos. Você precisa se decidir, Stefano. Ou fica comigo ou com ela. Não digo que você deve botá-la no olho da rua com o menino. Ele é seu filho. Você tem obrigações. Mas faça como hoje estão fazendo tantos atores e pessoas importantes. Dê a ela um pouco de dinheiro e pronto. Todos no bairro já sabem que eu sou sua verdadeira mulher. Então quero ficar sempre, sempre, sempre com você. Stefano respondia que sim e a apertava forte na caminha desconfortável do retifilo, mas depois não fazia muita coisa, exceto voltar para casa e gritar com Lila, ora porque não havia meias limpas, ora porque a tinha visto enquanto falava com Pasquale ou algum outro. Nessa altura, Ada começou a se desesperar. Num domingo de manhã encontrou Carmen, que lhe falou em tom muito recriminador das condições de trabalho nas duas charcutarias. Palavra vai, palavra vem, começaram a cuspir veneno sobre Lila, que ambas, por motivos diferentes, consideravam a origem de todos os seus males. Por fim, Ada não resistiu e contou sua situação sentimental, perdendo de vista que Carmen era irmã de seu ex-namorado. E Carmen, que não via a hora de também entrar na rede das fofocas, escutou com aquele grande prazer. Interferiu várias vezes para atiçar fogo e tentou com seus conselhos fazer todo o mal possível a Ada, que tinha traído Pasquale, e a Lila, que a tinha traído. Mas devo dizer, prescindindo dos rancores, havia o prazer de lidar com uma pessoa, sua amiga de infância, que se encontrara nada menos que no papel de amante de um homem casado. E embora nós, meninas do bairro, desde pequenas quiséssemos nos tornar esposas, de fato, ao crescer, quando sempre simpatizávamos com as amantes, que nos pareciam personagens mais animadas, mais combativas e, sobretudo, mais modernas. Por outro lado, esperávamos que, adoecendo gravemente e morrendo a legítima esposa, a amante deixaria de sê-lo e coroaria seu sonho de amor se tornando esposa. Em suma, estávamos do lado da infração, mas só para que se reafirmasse o valor da regra. Consequentemente, mesmo entre muitos conselhos subrecíptos, Carmen acabou aderindo com entusiasmo à história de Ada, experimentou emoções verdadeiras e um dia lhe disse com toda franqueza: Você não pode continuar assim. Deve expulsar aquela cretina, se casar com Stefano, lhe dar filhos seus. Pergunte ao Solara se eles conhecem alguém da Sagrada Rota. Ada imediatamente associou os conselhos de Carmen aos de Guilhola e certa noite, na pizzaria, se dirigiu diretamente a Michele. Você tem acesso a essa sagrada rota? Ele respondeu irônico. Isso eu não sei, posso perguntar. Sempre se acha um amigo. Mas agora cuide de pegar o que é seu. Isso é a coisa mais urgente. E não se preocupe com nada. Se alguém quiser lhe fazer mal, mande-o me procurar. As palavras de Michele foram muito importantes. Ada se sentiu apoiada. Nunca em sua vida sentira tanta aprovação em torno de si. Mas nem a insistência de Guilhola, nem os conselhos de Carmen, nem aquela inesperada promessa de proteção por parte de uma autoridade masculina de grande peso, ou mesmo a raiva porque em agosto Stefano não quisera fazer uma viagem ao exterior como no ano precedente, mas tinham apenas ido algumas vezes ao Cigarden, foram suficientes para levá-la ao ataque. Foi necessário um autêntico fato novo e concreto, a descoberta de que estava grávida. A gravidez deixou Ada furiosamente feliz, mas guardou a notícia para si. Não falou nem sequer com Stefano. Numa tarde, tirou o avental, deixou a charcutaria como para pegar um pouco de ar e foi até a casa de Lila. Aconteceu alguma coisa? Perguntou perplexa a senhora Carraque, abrindo-lhe a porta. Ada respondeu. Não aconteceu nada que você já não saiba. Entrou e lhe disse de tudo, na presença do menino. Começou com calma, falou de atores e até de ciclistas. Se definiu uma espécie de dama branca.
mas mais moderna, e aludiu à Sagrada Rota para demonstrar que até a Igreja e Deus, em certos casos em que o amor é muito forte, dissolvem os matrimônios. Como Lila ficou ouvindo sem jamais a interromper, coisa que Ada nunca teria esperado, ao contrário, esperava que ela dissesse pelo menos meia palavra para fazê-la espumar sangue de tanta pancada, ficou nervosa e começou a andar pelo apartamento. Primeiro, para lhe mostrar que tinha estado várias vezes naquela casa e a conhecia perfeitamente. Depois, para lhe jogar na cara. Olha que nojo, os pratos sujos, a poeira, meias e cuecas ainda pelo chão. Não é possível que aquele coitadinho te aguente para viver. Por fim, tomada de um frenesi incontrolável, passou a recolher os panos sujos pelo chão do quarto, gritando: A partir de amanhã eu venho pôr tudo em ordem. Você não sabe nem fazer a cama. Olha aqui. Stefano não suporta que o lençol seja dobrado assim. Ele me disse que já lhe explicou 1000 vezes, e você nada. Nesse ponto parou de golpe, confusa, e disse em voz baixa: Você tem de ir embora, Lina, porque se não for, eu mato o menino. Lila só conseguiu responder: Você está se comportando como sua mãe, Ada. Estas foram as palavras. Agora imagina sua voz. Nunca foi capaz de tons comovidos, como sempre, deve ter falado uma gélida maldade ou distanciamento. No entanto, anos depois me contou que ao ver Ada em sua casa naquele estado, se lembrou dos surtos de Melina, a amante abandonada, quando a família Sarratori tinha deixado o bairro, e reviu o ferro de passar voando da janela e quase matando Nino. Lá estava a longa chamada do sofrimento, que então a impressionara bastante, ardendo de novo em Ada. Só que agora não era a mulher de Sarratori que a alimentava, mas ela, Lila. Um horrível jogo de espelhos que na época escapou a todos nós, mas não a ela. E por isso é provável que, em vez de irritação, em vez de sua costumeira determinação em fazer mal, ela tenha experimentado amargura e piedade. O fato é que tentou segurar sua mão e falou: Sente-se, vou lhe preparar um chá de camomila. Mas em cada palavra de Lila, da primeira à última, e sobretudo naquele gesto, a Ada não viu o insulto. Retraiu-se num choque, revirou os olhos de modo impressionante, mostrando a parte branca do globo, e quando reapareceram as pupilas, gritou: Você está dizendo que sou louca? Que sou louca como minha mãe? Pois então tome muito cuidado, Lina. Não me toque, saia da frente e prepare a camomila para você. Enquanto isso, eu limpo esta porcaria de casa. Varreu, lavou os assoalhos, refez a cama e durante todo o tempo não disse mais nada. Lila a acompanhou com o olhar, temendo que se rompesse como corpo artificial sujeito a uma aceleração excessiva. Depois pegou o menino e saiu. Perambulou demoradamente pelo bairro todo e falando com o inútil, indicando-lhe as coisas, nomeando-as, inventando fábulas. Mas fez isso mais para controlar a angústia do que para entreter o menino. Só voltou para casa quando, de longe, viu Ada sair pelo portão e correr como se estivesse atrasada. Quando Ada voltou ao trabalho sem fôlego, agitadíssima, Stefano lhe perguntou carrancudo, mas calmo: Onde você esteve? Ela respondeu diante das clientes à espera de serem atendidas, colocando em ordem sua casa, estava um nojo, e voltando-se para o público do outro lado do balcão. Na cômoda havia tanta poeira que era possível eu escrever em cima. Stefano não lhe disse nada, decepcionando as clientes. Quando a loja esvaziou e deu o horário de fechamento, Ada limpou e varreu, sempre vigiando o amante com o canto do olho. Nada. Ele fazia as contas sentado no caixa, fumando cigarros americanos de cheiro intenso. Uma vez apagada a última bituca, pegou a barra para descer a porta, mas a abaixou pelo lado de dentro. O que você está fazendo? Perguntou Ada alarmada. Vamos sair pela porta dos fundos. Depois disso, bateu na cara dela tantas vezes, primeiro com a palma, depois com o dorso, que ela se apoiou no balcão para não desmaiar. Como você se atreviu a ir em minha casa? Disse a ela com a voz engasgada pela vontade de não gritar. Como você se permitiu incomodar minha mulher e meu filho? Por fim, se deu conta de que seu coração estava explodindo e tentando se acalmar. Era a primeira vez que batia nela, murmurou tremendo. Não faça isso nunca mais. E foi embora, deixando-a sangrando na loja. No dia seguinte, Ada não foi trabalhar. Machucada como estava, se apresentou na casa de Lila, e Lila, quando viu os hematomas que tinha no rosto, a fez estar e entrar imediatamente. Você me faz uma camomila? Disse a filha de Melina.
E Lila fez. O menino é lindo. É, idêntico a Stefano. Não, tem os mesmos olhos e a mesma boca. Não. Se você precisa ler seus livros, faça isso. Eu cuido da casa de Rinútil. Lila fixou, dessa vez quase divertida, e então disse: Faça o que quiser, mas não se aproxime do menino. Não se preocupe, não vou fazer nada com ele. Ada começou a trabalhar. Arrumou, lavou as roupas, estendeu-as ao sol, cozinhou o almoço, preparou o jantar. A certa altura parou, encantada com a maneira como Lila brincava com Rinútil. Quantos anos ele tem? 2 anos e 4 meses. É pequeno, você o força demais. Não, ele faz o que pode fazer. Eu estou grávida. O quê? Isso mesmo. De Stefano? Claro. Ele sabe? Não. Naquele momento, Lila compreendeu que seu casamento estava por um fio, mas, como sempre lhe acontecia nos instantes em que percebia uma reviravolta iminente, não sentiu nem desgosto, nem angústia, nem preocupação. Quando Stefano chegou, encontrou a mulher lendo na sala de estar, Ada brincando na cozinha com o menino, o apartamento cheirando a limpo e brilhando como o único e grande objeto precioso. Notou que a surra não tinha adiantado. Ficou branco e perdeu o fôlego. Vá embora, disse a Ada em voz baixa. Não. O que é que você meteu na cabeça? O que eu vou fazer aqui? Você quer me deixar doido? Quero, assim seremos dois. Lila fechou o livro, pegou o menino sem dizer nada e se retirou para o quarto onde, tempos antes, eu tinha estudado e onde agora Rinute dormia. Stefano sussurrou à amante. Assim que você me desgraça, não é verdade que você gosta de mim, nada. Você quer que eu perca toda a clientela, quer me reduzir à miséria e sabe que a situação já não é boa. Por favor, me diga o que quer e eu lhe dou. Quero estar sempre com você. Sim, mas não aqui. Aqui. Aqui é minha casa, tem Lina, tem Rinútil. A partir deste momento, tem eu também. Estou grávida. Stefano se sentou, ficou em silêncio, olhando a barriga de Ada em pé diante dele, como se estivesse atravessando seu vestido, a roupa de baixo, a pele, como se visse o menino já formado, um ser vivo já pronto, prestes a saltar sobre ele. Depois bateram na porta. Era um garçom do Bar Solara, um rapaz de 16 anos recém-contratado. Disse a Stefano que Michele e Marcelo queriam encontrá-lo com urgência. Stefano se recuperou e, no momento, considerou aquele chamado uma salvação, tendo em vista a tempestade que enfrentava em casa. E disse a Ada: Não saia daqui. Ela sorriu para ele e fez sinal que sim. Saiu e foi de carro encontrar o Solara. Em que confusão eu me meti, pensou. O que devo fazer? Se meu pai estivesse vivo, me arrebentaria as pernas com a barra de ferro. Mulheres, dívidas, a caderneta vermelha da senhora Solara. Algo não tinha dado certo. Lina, ela o tinha arruinado. Que merda Marcelo e Michele querem a esta hora com tanta urgência? Queriam, como descobriu, a charcutaria antiga. Não disseram, mas o deixaram intuir. Michele se limitou a falar de um outro empréstimo que estavam dispostos a lhe conceder. Porém, disse, os calçados cerulo devem passar definitivamente para nós. Basta com aquele preguiçoso do seu cunhado, não é de confiança. E é preciso uma garantia, um ativo, um imóvel. Pense nisso. Logo em seguida foi embora, disse que tinha um compromisso. Naquela altura, Stefano ficou cara a cara com Michele. Discutiram longamente para ver se era possível salvar a fabriqueta de Rino de Fernando. Se era possível dispensar aquilo que Marcelo chamava de garantia. Mas Michele balançou a cabeça e disse: Precisamos de garantias. Os escândalos não fazem bem aos negócios. Não estou entendendo. Mas eu estou. De quem é que você gosta mais? De Lina ou de Ada? Não é problema seu. Não, Stefano. Quando se trata de dinheiro, seus problemas são meus problemas. E o que você quer que eu lhe diga? Somos homens. Você sabe como funciona. Lina é minha esposa. Ada é outra coisa. Quer dizer que você gosta mais de Ada? Sim. Então, ajude a situação e depois conversamos. Passaram-se dias e dias terríveis antes que Stefano achasse o meio de se safar daquele imbróglio. Brigas com Ada, brigas com Lina, o trabalho abandonado, a charcutaria antiga muitas vezes fechada, o bairro que observava, fixava na memória e ainda se recorda. O belo casal de noivos, o conversível, passa Soraya com o chá da Pérsia, passam John e Jaqueline. No final,
Stefano se resignou e disse a Lila: Encontrei um lugar muito fino, adequado para você e para Rinútil. Como você é generoso. Irei 2 vezes por semana para encontrar o menino. Por fim, você nem precisa mais vê-lo. Aliás, não é seu filho. Você é uma estúpida. Quer me forçar a lhe quebrar a cara? Quebre minha cara quando quiser. Já fez o galo? Mas pense em seu filho, que eu penso no meu. Ele bufou, se enfureceu, tentou de fato acertá-la. Por fim disse: O local é no Vomero. Onde? Vamos lá amanhã e você vai ver, em Piazza degli Artisti. Lila se lembrou num instante da proposta que Michele lhe fizera tempos atrás. Comprei uma casa no Vomero, na Piazza degli Artisti. Se quiser, vamos agora mesmo para lá. Você vai ver, peguei a casa pensando em você. Ali você pode fazer o que quiser, ler, escrever, inventar coisas, dormir, rir, conversar e estar com Rinútil. Eu só quero poder olhar para você e ficar ouvindo. Balançou a cabeça incrédula e disse ao marido: Você é mesmo um homem de merda. Agora Lila está entrincheirada no quarto de Rinútil, pensando no que fazer. Para a casa da mãe e do pai não volta nunca mais. O peso de sua vida lhe pertence, não quer tornar a ser filha. Com o irmão não pode contar. Rino está fora de si, implica com Pinúcia para se vingar de Stefano e começou a brigar até com a sogra, Maria, porque está desesperado, sem mais um tostão, cheio de dívidas. Conta apenas com Enzo. Confiou e confia nele, embora nunca tenha dado as caras. Aliás, parece até ter sumido do bairro. Raciocina. Ele me prometeu que me tiraria daqui, mas às vezes acha que não vai manter a promessa. Teme que lhe cause problemas. Não se preocupa com o eventual confronto com Stefano. O marido já renunciou a ela. E além disso, é covarde, mesmo tendo a força de uma besta feroz. No entanto, teme Michele Solara, não hoje, não amanhã, mas quando nem eu me lembre mais dele. Aí aparecerá na minha frente e, se eu não me dobrar, vai me fazer pagar caro. E vai fazer pagar caro quem quer que me tenha ajudado. Por isso é melhor ir embora sem envolver ninguém. Preciso encontrar um trabalho, qualquer um, de modo a ganhar o suficiente para matar a fome do menino e lhe dar um teto. Só de pensar no filho, ela perde as forças. O que foi parar na cabeça de Rinútil? Imagens, palavras. Preocupa-se com as vozes descontroladas que chegaram até ele. Quem sabe se ouviu a minha enquanto o carregava na barriga? Quem sabe como ela ficou gravada em seus nervos? Se sentiu amado, se sentiu rejeitado, notou minha agitação. Como se protege um filho? Alimentando-o, amando-o, ensinando-lhe as coisas, servindo de filtro para cada sensação que possa mutilá-lo para sempre. Perdi seu verdadeiro pai, que não sabe nada sobre ele e nunca o amará. Stefano, que não é o pai, no entanto chegou a amá-lo um pouco, nos vendeu pelo amor de outra mulher e de um filho mais verdadeiro. O que acontecerá com este menino? Rinútil já sabe que quando vou para outro cômodo, ele não me perde, continua a estar aqui. Se sai bem com os objetos e fantasmas de objetos, com ou fora e com o dentro. Sabe comer sozinho com a colherinha e o garfo. Manipula coisas e formas, transforma-as. Da palavra, passou para a frase. Em italiano. Não diz mais ele, diz eu. Reconhece as letras do alfabeto e as compõe de modo a escrever o nome. Ama as cores, é alegre. Mas toda essa fúria me viu ser insultada e espancada. Me viu quebrar coisas e ofender, em dialeto. Não posso mais ficar aqui. Lila só saía sorrateiramente do quarto quando Stefano não estava. Nem Ada. Preparava comida para Renútil. Beliscava algo ela mesma. Sabia que o bairro estava fofocando, que as vozes corriam. Num fim de tarde de novembro, o telefone tocou. Daqui a 10 minutos estarei aí. Conseguiu reconhecê-lo pela voz e, sem grande surpresa, respondeu: Tudo bem. E então? Enzo. Sim. Você não é obrigado a fazer isso. Eu sei. Os Solara estão envolvidos. Que se fodam os Solara. Chegou exatamente 10 minutos depois. Subiu, ela colocara as coisas dela e do menino em 2 malas e deixara sobre o criado mudo do quarto todas as jóias, inclusive o anel de noivado e a aliança. É a segunda vez que vou embora, disse a ele, mas desta vez não volto mais. Enzo olhou em torno, nunca tinha estado naquela casa. Ela o puxou por um braço.
Stefano pode chegar de repente, às vezes faz isso. E qual é o problema? Disse ele. Trocou em objetos que lhe pareciam caros. Um vaso de flores, um cinzeiro, a prataria reluzente. Folheou um caderninho onde Lila anotava o que precisava comprar para o menino e para casa. Então lhe lançou um olhar indagador. Perguntou a ela se estava segura da escolha. Disse que tinha encontrado trabalho numa fábrica em San Giovanni e alugar uma casa lá, de 3 cômodos, a cozinha um tanto escura. Mas tudo o que o Stefano lhe deu, acrescentou, você não terá mais. Eu não posso lhe dar. Por fim, observou. Talvez você tenha medo por não estar convencida. Estou convencida, disse ela, pegando Rinute no colo com um gesto de impaciência. E não tenho medo de nada. Vamos. Ele se demorou mais um pouco, destacou uma folha do caderninho de despesas e escreveu algo. Deixou a folha sobre a mesa. O que você escreveu? O endereço de San Giovanni. Por quê? Não estamos brincando de esconde-esconde. Pegou finalmente as malas e começou a descer as escadas. Lila trancou a porta-chave e a deixou na fechadura. Eu não sabia nada de San Giovanni. Quando me disseram que Lila tinha ido morar naquele lugar com Enzo, a única coisa que me veio à mente foi a fábrica de Bruno, um amigo de Nino, uma empresa que produzia embutidos e ficava justo naquela zona. A associação de ideias me incomodou. Havia tempos eu não pensava mais no verão em Chia. Foi a ocasião para eu perceber que a fase feliz daquelas férias tinha se apagado, ao passo que o lado desagradável se expandira. Descobri que cada som de então, cada perfume me repugnava, mas o que na minha memória surpreendentemente me apareceu mais insuportável a ponto de me provocar longos choros foi a noite nos Maronte com Donato Sarratori. Somente a dor pelo que estava acontecendo entre Lila e Nino podia ter me levado a considerá-la prazerosa. À distância de tanto tempo, me dei conta de que aquela primeira experiência de penetração no escuro, sobre a areia fria com aquele homem banal que era o pai do jovem que eu amava, tinha sido degradante. Senti vergonha, e essa vergonha se somou a outras vergonhas de natureza diferente que eu estava experimentando. Trabalhava noite e dia na tese, atormentava Pietro lendo em voz alta o que eu tinha escrito. Ele era gentil, balançava a cabeça, pescava de memória em Virgílio e noutros autores latinos passagens que pudessem ser úteis para mim. Eu notava cada palavra que saía de sua boca e trabalhava, mas de mau humor. Oscilava entre sentimentos opostos. Buscava ajuda e me sentia humilhada ao pedi-la. Ficava agradecida e ao mesmo tempo hostil. Detestava principalmente que fizesse de tudo para que sua generosidade não parecesse sobre mim. O que me dava mais ansiedade era estar ao lado dele, antes dele, depois dele, submetendo minha pesquisa ao assistente que nos acompanhava, um homem de seus 40 anos, sério, atento e às vezes até sociável. Via que Pietro era tratado como se já tivesse uma cátedra e eu como uma normal aluna brilhante. Muitas vezes eu desistia de falar com o docente por raiva, por arrogância, por temor de precisar me dar conta de minha inferioridade constitutiva. Preciso fazer melhor que Pietro, pensava. Ele sabe muito mais coisas que eu, mas é opaco, não tem fantasia. Seu modo de proceder, o modo que gentilmente tentava me sugerir, era demasiado cauteloso. Assim, eu desfazia meu trabalho e recomeçava. Perseguia uma ideia que me parecia impensada. Quando voltava a procurar o professor, sim, era ouvida, era elogiada, mas sem gravidade, como se meu esforço fosse apenas um jogo bem jogado. Logo compreendi que Preto Airota tinha um futuro, e eu não. A isso se formou e se somou certa vez minha ingenuidade. O assistente me tratou com amizade e disse: Você é uma estudante de enorme sensibilidade. Pensa em ensinar depois de se formar? Achei que estivesse falando de ensinar na universidade e tive um tremor de alegria. Senti meu rosto queimar. Disse que adorava tanto o ensino quanto a pesquisa. Disse que gostaria de continuar trabalhando no quarto livro. Ele percebeu imediatamente o mal-entendido e se envergonhou. Amontoou frases genéricas sobre o prazer de estudar durante toda a vida e me aconselhou um concurso que haveria no outono, poucas cátedras em disputa nos institutos de magistério. Temos necessidade, me exortou subindo de tom, de ótimos docentes que formem ótimos professores. Simples assim, vergonha, vergonha, vergonha. Essa pretensão que crescera dentro de mim, essa ambição de ser como Pietro,
A única coisa que eu tinha em comum com ele eram as pequenas trocas sexuais quando a noite chegava. Ele arfava, se esfregava em mim, não pedia nada que eu não lhe concedesse espontaneamente. Empaquei. Por um período não consegui trabalhar na tese. Olhava as páginas dos livros sem enxergar as linhas. Ficava na cama olhando para o teto, me perguntando sobre o que fazer. Desistir justo no final, voltar para o bairro, tirar o diploma, ensinar na escola média. Professora. Sim, mais que Oliviero, no nível da Galiane. Ou talvez não, um pouco menos. Professora Greco. No bairro seria considerada personagem de destaque, a filha do contínuo que desde pequena sabia tudo. Somente eu, que tinha conhecido Pisa, os professores importantes e Pietro, Maria Rosa, o pai deles, saberia com clareza que não tinha ido muito longe. Um grande esforço, muitas esperanças, belos momentos. Sentiria saudades por toda a vida dos tempos com Franco Mari, como tinham sido lindos aqueles meses, os anos com ele. Na época eu não tinha percebido a importância e agora me entristecia. A chuva, o frio, a neve, os cheiros da primavera ao longo do ano e nas ruazinhas floridas da cidade, o calor que nos transmitiam. Escolher uma roupa, os óculos, o prazer dele em me modificar. E Paris, a viagem excitante em terra estrangeira, os cafés, a política, a literatura, a revolução que logo chegaria, ainda que a classe operária estivesse se integrando. E ele, o quarto dele à noite, seu corpo, tudo terminado, e eu me virava nervosa na cama sem conseguir dormir. Estou mentindo para mim, pensava. Tinha sido realmente tão bom assim? Sabia bem que mesmo então havia vergonha, e incômodos, humilhação, desgosto. Aceitar, suportar, se forçar. Será possível que nem nos momentos felizes de prazer restam um exame rigoroso? Sim, a escuridão dos Maronte logo se alongou até o corpo de Franco e depois até o corpo de Pietro. Evitei as lembranças. A partir de certo momento encontrei Pietro cada vez menos, com a desculpa de que estava atrasada e precisava concluir a tese no prazo. Numa manhã, comprei um caderno quadriculado e comecei a escrever em terceira pessoa sobre o que me acontecera aquela noite na praia em Barano. Depois, sempre em terceira pessoa, escrevi sobre o que me acontecera em Chia. Depois contei um pouco sobre Nápoles e o bairro. Depois mudei nomes, lugares e situações. Depois imaginei uma força obscura escondida na vida da protagonista, uma entidade que tinha capacidade de soldar o mundo à sua volta com as cores do maçarico, uma calota azul violácea, onde tudo ia às maravilhas, espalhando centelhas, mas que logo se dessoldava, cindindo-se a fragmentos cinza e desprovidos de sentido. Demorei 20 dias escrevendo aquela história, um lapso de tempo em que não vi ninguém, saí apenas para andar e comer. No final, reli algumas páginas, não gostei e deixei de lado. Entretanto, me senti mais tranquila, como se a vergonha tivesse passado de mim para o caderno. Voltei a circular e terminei a tese às pressas. Retomei os encontros com Pietro. Sua gentileza e sua solicitude me comoveram. Quando se formou, sua família compareceu em peso e também muitos amigos pisando nos pais. Me dei conta, surpresa, de que não sentia mais hostilidade por aquilo que aguardava Pietro, pelo propósito de sua vida. Ao contrário, fiquei feliz de que tivesse um destino tão bonito e fui grata a toda a família por ter me convidado à festa depois da formatura. Especialmente Maria Rosa se desdobrou em tensões comigo. Discutimos acaloradamente sobre o golpe de Estado fascista na Grécia. Me formei na sessão seguinte. Evitei comunicar a meus pais, temi que minha mãe não se sentisse na obrigação de vir me festejar. Me apresentei aos professores com um dos vestidos que Franco me dera, o que me parecia ainda aceitável. Depois de muito tempo, me senti de fato contente comigo. Pouco antes dos 20 anos, eu era nada menos que bacharel, tinha um diploma em letras com distinção e louvor. Meu pai não tinha passado do quinto ano fundamental, minha mãe parara no segundo. Nenhum dos meus antepassados, pelo que pude saber, jamais soubera ler ou escrever corretamente. Que prodigioso esforço eu tinha feito. Além de algumas colegas de curso, Pietro veio comemorar comigo. Lembro que fazia muito calor. Após os rituais estudantis de sempre, voltei ao quarto para me refrescar um pouco e deixar o volume da tese. Ele esperou embaixo. Queria me levar para jantar. Me olhei no espelho e tive a impressão de estar bonita.
Peguei o caderno com a história que eu tinha escrito e o coloquei na bolsa. Era a primeira vez que Pietro me levava a um restaurante. Franco costumava fazer isso várias vezes e me ensinara tudo sobre a disposição dos talheres, sobre as taças, e me perguntou: Estão noivos? Sorri e disse: Não sei. Tirou do bolso o embrulho e me deu e murmurou: Durante todo esse ano eu achei que sim, mas se você tiver uma opinião contrária, considere um presente de formatura. Abri o embrulho e apareceu uma caixinha verde. Dentro havia um anel de brilhantes. É lindo, disse. Coloquei-o no dedo, coube perfeitamente. Pensei nos anéis que Stefano tinha dado a Lila, bem mais caros que aquele, mas era a primeira joia que eu ganhava. Franco tinha me dado muitos presentes, mas nunca joias. A única joia que eu tinha era o bracelete de prata de minha mãe. Estamos noivos, disse a ele, me inclinando sobre a mesa e lhe dando um beijo na boca. Ele ficou vermelho e murmurou: Tem um outro presente. Me passou um envelope, eram as provas de sua tese e livro. Que rapidez! Pensei com afeto e até um pouco de alegria. Também tenho um presentinho para você. O que é? Uma bobagem, mas não saberia se outra coisa realmente minha eu poderia lhe dar. Tirei o caderninho da bolsa e o entreguei. É um romance, esclareci. Cópia única, única tentativa, única rendição. Não vou escrever nunca mais, acrescentei rindo. Há até algumas páginas meio ousadas. Ele me pareceu perplexo, agradeceu, apoiou o caderno na mesa. Imediatamente me arrependi do seu gesto. Pensei, é um estudioso sério, tem grandes tradições nos ombros, está para publicar um ensaio sobre os ritos báquicos, que será a base de sua carreira. Culpa minha, não devia ter constrangido com uma historiazinha nem batida a máquina. No entanto, mesmo naquele caso não senti nenhum incômodo. Ele, eu era eu. Disse que tinha me inscrito em um concurso para os institutos de magistério. Disse que voltaria a Nápoles. Disse rindo que nosso noivado teria uma vida difícil. Eu numa cidade do sul, ele numa do norte. Mas Pietro ficou sério, já tinha em mente tudo. Me expôs seu projeto. 2 anos para estabilizar em uma universidade e depois se casaria comigo. Marcou até a data, setembro de 1969. Quando saímos, ele esqueceu o caderno na mesa. Eu notei brincalhona. E meu presente? Ele se atrapalhou e correu para pegá-lo. Passeamos demoradamente, nos beijamos, nos abraçamos à beira do Arno. Perguntei a ele, entre séria e zombeteira, se ele queria escapar para o meu quarto. Negou com a cabeça. Voltou a me beijar com paixão. Havia bibliotecas inteiras entre ele e Antônio, mas se pareciam.